Pronto. Estamos ao vivo? Sim? Beleza. Tá bom, então, começando agora, Real Oficial. Estamos ao vivo com o quinto episódio da nossa série de comunicação, depois de 2 semaninhas de pausa para, enfim, né, organizar a casa, organizar as ideias, estamos de volta. Hoje a gente vai falar sobre o tema que foi o que mais foi pedido no nosso levantamento quando a gente estava organizando a série, que é o de produção de textos, enfim, como organizar esse mundo confuso que é escrever textos. De convidada hoje a gente tem Melina Oliveira, que é redatora, jornalista, trabalha, na real, com textos em diferentes espaços, atua na Desinchar e está à frente da Operação Megafone, mas eu acho que melhor do que eu ficar falando, é sempre mais divertido quando a pessoa se apresenta, né, por ela mesma. Então, Melina, super bem-vinda, seja super bem-vinda aqui ao nosso espaço. A gente está muito feliz de você ter aceitado esse convite. Espero que seja muito legal para todo mundo, certeza que a gente vai aprender bastante. E aí, antes de passar a palavra para a Melina, só dando aqueles informes iniciais, né, de quem está aqui, ficar com o microfone mutado quando não estiver falando, só para evitar de dar eco. Mas hoje a dinâmica vai ser, né, como a cada episódio, a gente organiza uma dinâmica que faça mais sentido para os convidados, para o tema, para, enfim, o ambiente que a gente quer ter. Hoje a gente está super incentivando todo mundo a falar durante a conversa mesmo. A gente não vai ter aquele momento exclusivo no final só para perguntas. A gente quer uma coisa bem fluida mesmo, de bate-papo, roda de conversa. Então, qualquer pessoa que queira falar pode ou falar pelo chat ou abrir o microfone, que é sempre mais divertido quando todo mundo está falando também, né, compartilhando esse espaço. Quem não puder falar, ou quem não quiser, fala no chat que a gente traz para cá. Como está tendo transmissão ao vivo no YouTube, a gente vai estar acompanhando por lá também, então quem tiver comentários, pode ir lá escrevendo no chat que a gente traz para cá também. Mas é isto, sem mais informes de início, passo agora a palavra para a Melina para se apresentar um pouquinho melhor para a gente e contar o que você faz, como que você trabalha e como que é esse universo que você está aí tão imersa. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Muito alegre de estar aqui, podermos compartilhar esse momento. Eu acho que o modelo que a gente escolheu para esse encontro, ele tem tudo a ver com o nosso tema central, que é sobre compartilhar a sua voz. Esse tema, ele é bem especial para mim, porque apesar de trabalhar hoje com publicidade e com uma redação mais emocional e tal, minha formação é em jornalismo. E uma das primeiras coisas que a gente aprende na universidade de jornalismo é que a notícia é o mais importante, o fato é o mais importante, e você não deve se colocar naquilo que você está escrevendo. E aí a galera da minha turma, assim, pirava naquela galera mais antiga, assim, do jornalismo cultural, do jornalismo literário, que dava um gostinho a mais para os textos. Curiosamente, está tendo uma retomada desses textos mais pessoais, onde a gente se coloca dentro dele, muito por quê? Porque o fato seco é fácil de eu dar Google e de eu encontrar. Existe uma abundância de informação. E as nossas histórias, elas são muito mais valiosas. Por quê? Elas são coisas que uma máquina não consegue replicar. Não é uma coisa que eu dou um Google e que eu encontro. Então, o primeiro ponto, né, acho que é esse, que a nossa voz, nosso ponto de vista, as nossas histórias, eles são super importantes. E o exercício, né, acho que se
se puder falar uma coisa, guardem isso, é da gente procurar formas de se colocar, né? Interpretar os dados, contar nossas histórias. E aí é legal deixar isso bem aberto, né? Porque assim a gente tem essa polifonia de vozes também. Mas é isso. Eu fiz jornalismo, terminei indo para publicidade, fazendo mais marketing de conteúdo. Trabalhei muito tempo com startup, empresas que estavam ali querendo criar coisas novas. E aí eu resolvi criar uma coisa nova também, uma coisa minha, que foi a Operação Megafone, muito com essa ideia central por trás, de trazer a personalidade para aquilo que você produz e escreve. Aí, ótimo. Não fiz jornalismo, né? Não sou jornalista, eu sou psicóloga de formação, então completamente diferente. Mas eu lembro muito enfim, vários momentos quando a gente falava tipo escola, cursinho, qualquer coisa, que a gente pensava, né, de estar ali recebendo orientações sobre como escrever um texto, era exatamente isso, de tipo, é uma coisa mecânica e você não se coloca no texto, e aí ficava uma coisa muito difícil e super impessoal, e até para começar o processo, era aquilo de, tá, eu tenho que assumir um personagem agora que parece que não sou eu, para eu poder escrever alguma coisa boa. Então, quando você estava falando, eu estava, nossa, sim, faz muito sentido. E aí, eu acho que é uma coisa que super se conecta com a nossa forma de ser como organização mesmo, sabe? Como engaja. Que é, a gente está trabalhando com temas que são super importantes, que são difíceis e que, por vezes, são bem pesados de estar trabalhando. Então, envolve aí uma série de coisas. Mas a gente coloca muito isso de vamos ser o mais pessoais e o mais autênticos possíveis. Então, tá falando sobre produzir textos nessa perspectiva é uma coisa que super casa com a gente. Então, super feliz e super empolgada aqui com essa conversa. E aí, pensando nesse processo de escrita, né, de que você estava falando de trazer o lado pessoal e tudo mais, eu imagino que não tem assim uma receita de bolo de você começa fazendo isso, 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 e daqui a tanto tempo o seu texto está pronto, deixa 10 minutinhos no forno e tá tudo certo, mas que deve ter algumas dicas ou orientações de como nortear esse processo. Para quem gosta de escrever ou pensa em escrever de alguma forma, mas tem muita dificuldade em como começar o processo, como, enfim, né, dedicar energia aí para esse plano acontecer, o que você dá assim de dicas para nortear? Tá, tem algumas coisas muito interessantes que você falou, e eu fui tomando umas notas, assim, que tem várias camadas, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a pessoa precisa ter em mente é entender que os seus pensamentos, eles devem ser compartilhados. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas quando vão escrever colocando vários filtros, sabe? Meio que para tirar o seu da reta. Ai, mas isso é só a minha opinião. Ah, sabe? Meio que tirando a força daquilo que elas querem falar. Então, o primeiro ponto, acho que é esse. Entender que as suas opiniões, elas têm valor, o que você pensa tem valor, que isso pode ser compartilhado. Passado isso, que é meio que um bloqueio mental, né? Tem um cara que eu gosto, que chama Seth Godin, é um cara do marketing gringo, e ele fala sobre escrever como você fala. Porque muita gente fala que eu tenho bloqueio criativo, eu não consigo escrever, só que não existe bloqueio de fala. E aí eu gosto de dizer também que melhor que isso ainda é você escrever como se você tivesse mandando uma mensagem para a sua melhor amiga ou para o seu melhor amigo, porque até entendo, você pode ter ali aquela resistência da fala, dependendo do contexto, mas com uma pessoa que você gosta,
você não tem essa barreira. Então, escrever como se você estivesse falando com essa pessoa que você gosta. E a gente fala, assim, de voz, mas o que é esse bicho mitológico que se chama voz? E é muito simples. É o jeito como você arruma as suas ideias na página. Você tem a ver com o seu vocabulário, a sua escolha de palavras, com o seu ponto de vista, como você organiza essas palavras, o tom que é o fundo emocional. Então, a pessoa pode falar sobre um assunto super pesado, mas com um tom super otimista, ou pode falar sobre um assunto super pesado, puta da vida. Esse é o tom, assim, tentar entender, o que é que me tira do sério, o que é que me deixa otimista, o que é que eu amo, o que é que eu odeio, o que é que... E prestar atenção também, porque escolha de palavra é ponto de vista. Se um jornalista usa a palavra atirador ou assassino para se referir a quem deu um disparo, e muitas vezes isso depende da cor na pele da pessoa que atirou, isso é ponto de vista. Se uma pessoa fala agrotóxicos ou defensivos agrícolas, isso é ponto de vista. Então, essa neutralidade, ela não existe, ela é tão real quanto um unicórnio. Cara, tem alguns caminhos, tá? Para pensar, vou colocar minhas ideias na página. Você pode vomitar tudo, escreve tudo que vem à mente, e aí depois você analisa e tenta entender quais que são as ideias que estão aparecendo aí, quais que são os temas, para entender como explorar e organizar. Você pode tentar escrever como se fosse um tweet, com poucos caracteres, meio que uma chamadinha, e aí você pode levantar como se fossem vários tweets, os pontos principais que você quer fazer com esse texto. Esses podem ser os seus subtítulos, depois você só vai e encaixa ali. Muitas vezes você pode só começar em fluxo de consciência, talvez demore para você chegar em algum lugar, mas aí você deleta o primeiro parágrafo inteiro e tá tudo certo. Você pode até pensar assim, qual que é o jeito mais horrível de falar isso que eu quero falar? Porque muitas vezes a gente acha que tem que colocar aquela coisa perfeita no papel, de primeira, e na real, se a gente só vencer essa barreira para começo de conversa, a gente já vai chegar em algum lugar. Eu gosto de falar que escrever é reescrever, porque é isso, assim, se você tentar fazer o negócio perfeito de primeira, muito difícil que saia ali. A gente tem trabalhos de editores, né, em qualquer redação, em qualquer lugar, assim, que trabalha com texto, ou você tem um redator final, ou você tem alguém que vai olhar, e se a gente não tem, é a gente que tem que fazer esse papel e fazer uma revisão, isso é muito importante. Então, tem várias técnicas, essas que eu falei são algumas, para a gente se mexer e avançar. E depois a gente volta e a gente refina e a gente tenta entender se a gente está chegando onde a gente quer. Boa, ótimo. E aí, só aproveitando para fazer um parênteses, quem tiver qualquer pergunta também, não precisa esperar um espaço, pode aproveitar a qualquer momento para estar falando aqui. Hoje a mediação é assim meio coletiva, com todo mundo que está aqui, então fiquem super à vontade. E aí, enquanto você estava falando, eu estava pensando em alguns dos exemplos de materiais que a gente já produziu no Engaja, e às vezes algumas dificuldades que a gente tem de estar escrevendo textos é de como que a gente consegue apresentar dados, tipo, a gente está falando de mudança climática, a gente tem que trazer dados que são
sei lá, muito quadradinhos e às vezes muito chatos de falar de porcentagem e blá, 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 blá. Como é que a gente consegue trazer esse conteúdo mais fechado, mas também não saindo do lado pessoal, desse lado de se colocar no texto também? Isso é possível ou parece que são duas personalidades tentando escrever a mesma coisa? Como é que funciona? Tá, eu acho que isso é possível, sim, e tem algumas formas de você fazer isso. Você pode trazer seu ponto e trazer seu dado e ilustrar ele com histórias, por exemplo. Você pode trazer os seus insights em relação à pesquisa, porque é isso, o dado seco, ele tá aí, tá na internet, talvez não esteja. Você pode pensar numa forma de explicar conceitos que às vezes podem ser mais complexos para quem não está tão aprofundado nesse tema e trazer de uma forma que seja mais fácil compreender, porque também é um sentimento, tá? Que eu tenho, que às vezes a gente tem vários conhecimentos super importantes que ficam restritos a um grupo de pessoas porque não existe esse esforço de colocar de uma forma que tanto prenda a atenção quanto chame, né, essas pessoas que não estão tão dentro aí desses temas. Às vezes um congresso que você vai rende uma história interessante, às vezes uma observação, uma ilustração com detalhes mais concretos que mostrem como aquele dado reflete na nossa vida, tipo, por mais que você possa pintar um cenário pós-apocalíptico, não sei, sabe? Tipo, mas isso faz a gente se imaginar naquela situação mais do que o dado puramente. Eu acho que super dá para juntar mesmo essas duas pessoas, né? Digamos assim. Mas não quer dizer que seja fácil, tá? Sim, com certeza. Eu acho que é muito um esforço que a gente tem que ter assim sempre, de tentar traduzir o máximo possível, né, do que a gente está falando, porque não faz sentido escrever um texto super bonito e que a gente goste de ler quando 98% das pessoas que vão olhar vão ficar tipo, massa, não entendi nada, mas ok. Então, eu acho que é esse esforço também de tentar ser acessível, sempre que possível, né? Ser pessoal e ser acessível também. E aí, trazendo de novo para as experiências que a gente tem como rede, uma das coisas que a gente costuma muito fazer tem isso, né? Às vezes tem muito de situações ou pessoais ou de lugar de fala mesmo, que aí uma pessoa vai lá, senta e escreve um texto em nome dela, em nome da organização sobre um tema específico, mas tem muitos momentos também que a gente tenta trabalhar coletivamente num texto, ou seja, são várias pessoas ali num trabalho de parto coletivo para dar luz a um único texto. Isso é muito bom, a gente sempre tenta fazer isso o máximo possível com texto, com vídeo, com projetos, com ações, com tudo que a gente faz, mas às vezes é muito difícil, porque são muitas ideias, muitas pessoas que têm formas de escrever, por exemplo, falando de texto, né? Formas de escrever diferente e, né? Muitas personalidades. E aí, como é que a gente consegue, na sua opinião, otimizar um pouco do processo para ser pessoal, apesar de muitas pessoas, então juntar tudo isso e conseguir colher, né, o melhor de todo mundo e o melhor das ideias sem, não sei, fechar muito o espaço de fala, tipo, você constrói um parágrafo, fulano constrói outro, e no final tem uma coxa de retalhos. Eu tô muito curiosa. São quantas pessoas escrevendo o mesmo texto? Nossa, isso varia muito, porque varia de projeto, de ação, de tema. Eu acho, não sei se qualquer pessoa que está aqui quiser dar um exemplo concreto, está aí super à vontade. Mas, por exemplo, ano passado, pegando o exemplo das pessoas que estavam aqui,
a gente estava num time de comunicação que foi para a COP, a Conferência de Clima, e às vezes eram 4 pessoas, 3, 4 pessoas, tentando escrever um único texto sobre um único assunto. Tipo, a gente tinha tal data para mandar um texto para um parceiro sobre uma ação que aconteceu, e aí estava lá todo o time tentando fazer isso coletivamente. Então, aí uma média de 4 pessoas. Já teve mais pessoas que isso? Também, já teve. Já teve situação de grupos, tipo, sei lá, 8, 10 pessoas. Não seria muito estranho de acontecer na rede, sabe? Eu só queria comentar que, sim, tipo, é uma super realidade, principalmente agora que tá tendo muito... Os grupos de trabalho estão tentando construir coisas coletivas, né? Tentando fazer coisas interdisciplinares, conteúdos. E aí, é isso. 8 pessoas no texto? Direto, normal. Gente, isso é muito louco. Mas tá, vamos lá. Acho que a melhor coisa que vocês podem fazer é tentar criar uma estrutura para que meio que cada pessoa tenha o seu espaço. Essa coisa do um parágrafo, outro, acho que não, talvez não seja a melhor forma, não seja a forma que vai fluir melhor. Mas talvez um tema, uma pessoa pega um tema, outra pessoa pega outro, vai dividindo por subtítulos, e aí cada um traz a sua contribuição dessa forma. Dá até para brincar com formatos, sabe? Um diário, uma receita, que são formatos um pouco mais flexíveis, eles já trazem uma certa identificação junto com eles, e talvez isso possa ajudar. Outra coisa é que vocês podem escolher uma pessoa para fazer essa meio que uma última leitura e que vá arrumando ali essas diferenças de voz e vá tentando meio que criar um conjunto. Eu já escrevi texto com outras 3 pessoas, mas era um texto bem grande, assim, acho que cada pessoa escreveu umas 10 páginas. E aí, um de nós fez a última leitura e foi ali fazendo os ajustes para deixar quase como se tivesse sido uma única pessoa escrevendo. Então, esse pode ser um caminho, mas eu estou muito impressionada com 10 pessoas escrevendo o mesmo texto. Muito impressionada. Na verdade, e do trabalho coletivo. Mas fala, Kinga. não, eu só tava falando que aí eu fiquei pensando assim, nas experiências e eu esqueci da visão, né? Que é um documento que a gente tá fazendo agora, que é tipo 25 pessoas escrevendo. Mas é tipo um documento bem maior. A gente tá batendo as 100 páginas. Ah, não, tá bom. Mas mesmo assim, é doideira. Mas é muito bom também. Ai, ótimo. Super aprendizados, então, para os nossos próximos trabalhos coletivos de muitas mãos num texto só. E aí uma coisa que eu fiquei tentando imaginar se seria possível nisso também, né? Que tu trouxe antes algumas ideias ou pontos assim de orientação de como trabalhar o processo de você ali escrevendo o que você quer. Será que seria possível ou seria positivo cada uma dessas pessoas que estão num trabalho coletivo ter esses pontos de norte também, esses pontos de partida quando estiverem pensando nesse texto? Tipo, eu acho que tem, né, esse degrau a mais de pensar que o que eu estou fazendo aqui não é um texto só meu, então vão ter ali inputs de várias pessoas, mas se eu assumo essas orientações que você deu há um tempo, facilita esse processo de alguma forma? Como é que você acha? Olha, eu não sei se essa é algo que faz sentido para vocês, mas quando a gente chega numa redação
ou até algumas marcas estão fazendo isso, cada vez mais, se cria uma espécie de documento que é meio que o guia de comunicação daquele grupo. E aí, isso ajuda um pouco as pessoas que precisam criar em nome daquele grupo. Agora, eu também entendo que, pensando no Engaja, uma das maiores riquezas é essa polifonia de vozes. Então, eu não sei até que ponto vocês querem tentar criar um padrão em relação a isso. Talvez nesse tipo de produção específico, que é muita gente fazendo alguma coisa, pode ser interessante. E em relação às produções próprias, é um exercício que eu acho super importante fazer. Por quê? Porque o tempo todo a gente está se posicionando no mundo. E assim, a gente não está querendo só empurrar uma coisa para as outras pessoas. A gente sabe que a gente tem coisas importantes a dizer e a gente quer fazer isso para causar um efeito desejado. Então, acho que é um exercício importante fazer, tentar entender qual que é o meu jeito de falar. Isso é uma coisa que se descobre na prática. Eu queria ter uma fórmula mágica e falar, olha, mistura um pouquinho disso, mas não existe. Eu recomendo até as pessoas que elas escrevam só para elas, como parte desse exercício de descoberta e para poder enxergar assim, não, o jeito como eu me comunico, como eu me coloco na página é assim, e achando esses caminhos. Agora, nas produções coletivas, isso é um super desafio. Vocês podem tentar achar um norte. Nossa, tá, quero. A gente vai falar mais ou menos com esse tom, a gente vai falar mais ou menos com essa pegada e fazer um acordo conjunto. Talvez seja mais interessante do que ter um documento. Esse é o nosso guia de comunicação e tal, para abrir também mais para essa polifonia, deixar uma coisa um pouco mais fluida. Eu estou muito impressionada. Eu quero ver isso na prática. Como que funciona? Vamos colocar em prática o que a gente aprendeu sobre produção de vídeos e aí talvez a gente crie um documentário sobre como que é produzir coletivamente um único texto. Mas é o que você estava falando agora de ir escrevendo mesmo que para você mesma, é uma coisa que fez muito sentido, porque uma das coisas que a gente vem conversando muito, eu e Kinda principalmente, é de como que a gente consegue ir exercitando as coisas que a gente está vendo aqui, né, na formação de comunicação, e não ficar só esperando as oportunidades chegarem. Tipo, surgiu uma oportunidade de fazer tal vídeo, e aí agora a gente vai colocar as coisas em prática. Porque às vezes demora muito. E aí é super importante a gente criar não só essas oportunidades, como criar hábito também, né? De ir colocando isso em prática, mesmo que em coisas pequenas. Então, acho que, nossa, fez super sentido isso que você trouxe. Acho que colocando isso em prática e publicando também. A internet está aqui. A internet, você não precisa pedir autorização de ninguém, não tem um guarda no portão, como nas mídias antigas, falando isso vai ser publicado, isso não vai. Não, a gente pode escrever, ver o que está passando na nossa cabeça e escolher colocar isso no mundo. Isso é muito incrível. É tipo. E a gente tem aí um zilhão de plataformas para isso, né? Tem tipo desde Twitter de vou escrever o que eu quiser sobre qualquer coisa aqui, que tem espaço para isso, até tipo outras de textos maiores e de você trabalhar um público e uma identidade e tal. Então, espaço para praticar não falta. Tem sempre aquele grupo no WhatsApp que é você e você mesmo. Então, super rola publicar lá também, né? De vou guardar aqui as coisas que eu estou escrevendo, já fica uma saída também menos pública.
Então, espaços para praticar não faltam. E aí, nisso de práticas e aprender fazendo, tem esse caminho, né, de vou ficar exercitando sempre que eu quiser e sempre que eu achar possível um conhecimento que eu tive, mas além de praticar escrita, que outros hábitos você acha que são importantes para estar colocando, não necessariamente em prática, né, mas para estar ajudando isso de estar produzindo conteúdo, de estar escrevendo, de se sentir mais confortável nesse processo também. Eu acho que pode ser uma coisa bem assim de vivência pessoal sua, o que fez sentido para você, mas o que você acha que a nível macro também pode ser interessante. Tá. Melina, só posso acrescentar uma coisa nessa pergunta? Que eu tava Super. também, tipo, nessa linha. Então é só pra complementar, tipo, acho que é um pouco de ideias como exercitar essa escrita fora da caixa, assim. Acho que é uma coisa que a gente tá, tipo, o tempo todo, né, acompanhando esse processo de escrita da rede também. E aí, de vez em quando, tem muito isso, né? As pessoas também já acostumadas com, sei lá, escrita acadêmica, o que é o modelo exato de, tipo, de um texto, como deve ser. E aí acho que, sei lá, acho que você traz muito isso. Então, talvez ideias para exercitar essa escrita diferente. Tá, maravilhoso. Eu vi outra mão levantada no Jitsi, mas não, acho que sumiu. Eu acho que foi Paulo Fui que eu. falou que queria fazer um comentário. Não, é só um comentário mesmo, quando você tava falando assim que era bom se você tivesse já, tipo, algum guia, né, de como fazer uma escrita de forma coletiva. Das experiências que eu já tive dentro do Engaja, de fazer sempre, sei lá, um documento junto, algum comunicado de imprensa, eu acho que esse guia, para quem já tem mais a prática de estar escrevendo, eu acho que já existe de uma forma meio que intrínseca, sabe? Sempre a gente está falando, olha, vamos evitar falar termos em inglês, bora tentar botar sempre palavras que não são muito difíceis e tal, já que a gente já tem um público que ele é meio que específico nosso, que é o público jovem, então eu acho que isso já criou um vício, sabe? De sempre a gente estar correndo dessa forma de escrever texto. Então, é por isso que às vezes dá certo, mas às vezes não dá tão certo assim. Mas, assim, sempre a gente tenta seguir nessa linha que a gente trabalha, né? Que é traduzir, né, esses assuntos chatos para que a galera mesmo tenha o interesse em ler. Então, eu acho que de uma forma meio que automática, assim, para quem sempre está fazendo o texto para o Engaja, isso já é um vício nosso, assim. Então, é por isso que tem alguns cases de sucesso, mas às vezes embola muito o meio de campo, né? Mas dá certo no final. Tá. Tem algumas coisas, então, né? Pelo que vocês estão falando, esse direcionamento da forma como o Engaja se comunica, ele já existe em alguma medida, só que ele está internalizado, ele não está documentado num papel, num guia, numa coisa assim. Mas isso existe e vocês procuram exercitar. E, cara, parte do nosso trabalho é fazer com que dados se tornem uma coisa sexy, é apresentar essas informações de uma forma que chegue no outro, né? Como um exercício de empatia mesmo, e de fazer com que as outras pessoas se importem, se apropriem e construam também as suas próprias narrativas com isso. Voltando aqui um pouco também para a forma como a gente aprende a escrever, eu falo isso nas minhas aulas também. Como que a gente aprende a escrever redação na escola? O que é a redação da escola? É um argumento racional que tem uma introdução, que tem um desenvolvimento e que termina com para concluir. E não, a gente quer
provar um ponto, a gente não quer criar uma conexão emocional com quem está do outro lado. E um caminho para fazer isso é se colocando. Aí, voltando aí para o que você falou também, Gisele, eu tenho uma técnica para escrever, eu posso desenvolver uma técnica para não fazer mais tanto essa redação mais acadêmica, que tem o seu lugar, óbvio que tem o seu lugar, mas não é o lugar de se comunicar com um público geral, né? De ser mais acessível, não é acessível. Se a gente pensar que um monte de gente não tem acesso a esses espaços de educação formal superior. E aí, quais que são as outras competências que a gente pode desenvolver? Primeiro ponto, acho que é a construção de repertório. Então, tá vendo ali quais que são os temas que estão saindo dentro daquele universo, quais que são as palavras-chave, quais que são as visões, e pensar como que eu posso falar isso de um jeito diferente, como que eu posso conectar os pontos para alguém, como que eu posso mostrar essa questão sobre outro ponto de vista, como que eu posso juntar duas ideias que às vezes parecem que não estão tão relacionadas, mas você encontra ali a ponte entre elas. Então, teve, sei lá, livro best-seller falando da filosofia nos Simpsons, sei lá, sabe? Tipo, umas coisas assim que fazem com que um determinado conteúdo se torne mais atraente. E outra coisa também é ir atrás de experiências. Porque, cara, aquilo que eu estava falando, as suas histórias, elas são muito mais valiosas do que um dado. E até quando eu estava com um pezinho ali no jornalismo, era uma menina tímida, gostava de ler, ficava lá quieta na minha. E para mim, isso era uma super desculpa para chegar nas pessoas e querer saber as histórias delas, ou para criar experimentos que de outra forma eu jamais faria. Por exemplo, fui fazer estátua viva por um dia. Era uma péssima estátua viva. Era uma péssima estátua viva. Porque eu queria. O olho começava a coçar. Aí eu falava, mas eu vou coçar, né? Porque ninguém aqui tá me monitorando. Então. E não tem a polícia das estátuas vivas que vai lá falar, mexeu, mexeu. Mas porque, mais do que ser uma boa estátua viva, ou como aquela jovem jornalista, eu queria ir atrás dessas experiências. Então, essas experiências, conversas e sacadas e construção de repertório e de vivência são outros caminhos, né? Porque senão você pode cair também numa situação de estar sempre falando a mesma coisa, e que às vezes tem o seu momento também, mas que não pode ser o tempo inteiro. Acho que essas são as principais questões aí que é interessante, né, para a gente desenvolver. Sim, faz super sentido. E eu acho que a gente tem muito costume de não valorizar o poder que essas histórias têm, né? Em tudo na nossa vida. De experiências trazem boas histórias e histórias conectam super com as pessoas, muito mais do que chegar ali e ficar, enfim, vomitando informações, assim, né? Super técnicas. Então, acho que é uma coisa que faz super sentido, fez muito sentido para mim pessoalmente, mas também, assim, a nível engaja, é uma coisa que conecta muito com o que a gente faz. Você estava trazendo disso de como que a gente aprende, né, na escola a escrever e redação e regras e tudo. E aí eu lembrei de um conteúdo seu até que eu vi do Operação Megafone, porque, abrindo parênteses, Operação Megafone também tem um espaço que envia e-mails para a gente com conteúdos maravilhosos. E aí um desses e-mails, e aí Melina pode super falar no final de como é que faz, como é que funciona e tudo mais, é maravilhoso.
E um desses e-mails você trouxe sobre regras que você gosta de quebrar. E quando eu estava lendo aquilo, eu fiquei, nossa, isso faz muito sentido. E quando eu tivesse lido isso na minha época de escola, eu acho que meu professor de português ia olhar para mim e fazer, não, claro que não. Regras estão aí para ser seguidas e você só escreve bem se você seguir todas elas. E aí eu acho que tem muito isso de a gente desapegar dessas estruturas super rígidas que a gente aprendeu e testando e quebrar essas coisas que podem fazer sentido também. E aí eu queria pedir para você compartilhar um pouquinho de quais são essas regras que você acha que faz sentido quebrar e que para você são super importantes. Tá, então, antes da gente prosseguir aqui, minha professora de português da escola, né? Enfim, primeiro, pensar que a gente aprende as regras para poder quebrá-las com intenção. Então, não é assim, vou quebrar regra, ou entregar um texto que é cheio de erros gramaticais que a gente não estava nem prevendo, não estava nem tinha nem realizado que estavam ali e que, de uma certa forma, quebram a nossa autoridade. Porém, sim, eu tenho algumas regras preferidas para quebrar e elas vão muito no caminho de fazer com que a leitura ela se aproxime mais da fala, que era um pouco aquilo que a gente estava conversando lá no começo. Porque fica mais gostoso de ler assim. Porque a gente aprendeu e tem muito na academia essa ideia de que a escrita ela tem que ser super formal e aí a gente vai para um caminho impessoal. E a gente, cara, todo mundo, até quem está numa empresa, são pessoas que fazem o universo girar. Uma empresa não é o escritório, não é o computador, não é nada. São as pessoas, porque a gente não se comunica como pessoas, então. Então, essas regras, né, uma eram as contrações, que era uma dor no meu coração, sempre que eu mandava um texto, e aí aquela figura da editora ou do editor chegava e colocava para em todos os meus prás, e colocava está em todos os meus tás, e aí colocava assim, de um jeito que, tudo bem, é o correto, eu sei, mas o objetivo era mesmo escrever de uma forma que fosse mais próxima da fala. E quando eu falo, isso tá bom, isso tá, enfim. E aí eu queria aproximar, né, disso. Outro ponto era em relação às conjugações, o estará, sabe, tipo, as ênclises no começo da frase, que ninguém fala assim. Ninguém tem. De quem é aquele poema do Putz, dá-me um cigarro? Eu vou procurar aqui depois. Mas, enfim, ninguém fala dá-me, fala me dá. Então, essas conjugações perfeitinhas também, que eu amo quebrar, amo colocar, assim, do jeito que a gente fala mesmo. E o outro ponto era em relação a frases completas. Por exemplo, a gente fala com fragmentos de frase o tempo inteiro, e isso traz um tom mais coloquial para a nossa linguagem. A gente pode, inclusive, quebrar uma frase inteira colocando ponto depois de cada palavra para reafirmar. Sabe, por exemplo, se eu escrevo eu, ponto, não, ponto, vou. Isso dá um ritmo, isso muda a cadência, isso muda a voz. E aí você vai colocando, né, fazendo esses ajustes, e é quase como se você pudesse ouvir mesmo uma pessoa falando.
Outra coisa, né? Isso não tá lá, mas a gente não termina a frase com preposição. Então, se eu quiser falar assim, a gente pode falar sobre isso, tá uma frase correta. Mas se eu falar, a gente pode falar sobre, tá errado. Mas a gente fala o tempo inteiro. Então, são, tipo, detalhezinhos pequenos que a gente vai quebrando mesmo. E às vezes você coloca, inventa uma palavra, mas você achou que fez sentido, que tá tudo tá bom. E tudo bem, desde que seja intencional mesmo. Também tem aquela coisa, né, que os gramáticos e os linguistas, que a galera da gramática tá, de uma certa forma, você vai perceber agora onde eu me encaixo nesse espectro. Porque a gramática, ela é a língua que vai estar num documento, a língua que vai estar no papel. E para ela chegar na gramática, ela já tem que estar sendo falada, ela já tem que ter vencido o teste do tempo, de uma certa forma, pelas pessoas mesmo. Então, a galera começa, as pessoas no mundo começam a falar de um jeito e falam. Essa forma de se comunicar, ela é reforçada de um jeito que aí a gramática fala, não, beleza, isso já é a norma como as pessoas se comunicam, então eu vou pegar e vou documentar. Se não existisse esse processo, a gente ia estar falando voz me ser até hoje. E não, a galera da linguística fala, não, a língua é viva, a língua está evoluindo. Só que a gramática não pode também pegar qualquer coisa que as pessoas estão falando e anotar, senão ia ficar um negócio muito maluco. Essas coisas da documentação precisam de um tempo. Mas é um grande alerta também para a gente, seres que existem no mundo e que se comunicam, que a gente tem poder também, porque se a gente começar a falar as coisas de um jeito e reforçar, em algum momento a galera da gramática vai pegar, vai entender que isso é relevante. E a gente... sim. Tem outra regra que eu gosto de quebrar, que não está no texto, que em muitos momentos eu uso o feminino como gênero neutro. Então, eu estava usando o eu masculino aqui com os gramáticos dos linguistas, mas poderia falar as gramáticas e as linguistas. Eu gosto de ter essa fluidez, porque a língua, ela é um registro da nossa sociedade, é um registro dos nossos preconceitos, inclusive. Ela é uma língua que tem várias expressões que reforçam o racismo, é uma língua que usa o masculino como gênero neutro, que tem um cunho, sim, patriarcal. Eu uso o sobrenome Oliveira, que não está no meu documento de identidade. Por quê? Porque minha mãe não me passou o sobrenome que ela herdou da mãe dela. Ela me passou o sobrenome que ela herdou do pai. E Oliveira foi o mais fundo que eu consegui chegar na minha linguagem matriarcal. E que veio de um cara, mas pelo menos é um cara que está lá mais no passado. Eu acredito muito, muito nessas pequenas revoluções, porque a língua é uma coisa viva. Por mais que na gramática ela esteja lá documentada e meio que entalhada, a língua no dia a dia ela é uma coisa viva e a gente pode escolher usar a língua de um jeito diferente do que a gente aprendeu na escola. Nossa, sim. É isso, eu acho que a gente tem muito essa forma de ver língua como essa coisa super fixa e que, né, tá ali, foi parida dessa forma e vai ser assim sempre, e, né, não tem nada atravessado nela, quando na verdade é super viva e super dinâmica e fluida, ainda bem, porque senão é uma coisa que não faria sentido, né, para a forma que a gente se comunica.
E aí, eu vou acrescentar agora uma pergunta, assim, bem do meu processo pessoal mesmo, de como que eu escrevo e tal. Eu acho que de inquietações, assim, a nível de organização, de processo, de como que a gente trabalha, a gente conseguiu super dar conta de tudo. Foi uma chuva de informação super importante. E aí, passando para esse lado pessoal também, uma das grandes dificuldades que eu tenho de, primeiro, começar, né? É a parte super difícil, e aí desenrola e ok, termino, mas eu tenho uma dificuldade super grande de desapegar do texto, de tipo, entender que chegou ali no momento de estar na versão final e agora eu vou encaminhar para onde ele tem que ir, né? Tipo, dar o caminho dele, seja sei lá, de publicação, de texto para blog, de qualquer coisa do tipo, de até texto científico mesmo. Eu tive esse grande impasse em momentos de escrever artigo e tal, mas eu acho que isso é muito mais importante. Eu tenho uma carga maior quando tem um pouco mais de envolvimento pessoal, né, nessas escritas. E aí, para você, quando é que você sente que chegou na versão final do seu texto, de tipo, ok, agora eu não vou fazer mais nenhuma modificação, era isso que eu queria? Limites de tempo, principalmente. Porque eu entendo, se deixar, a gente fica lambendo ali, sabe? Mas, cara, limites de tempo, me dá um prazo, esse é o meu prazo. E é isso, é tipo, num jornal, o jornal vai sair, você tem que entregar e beijo, tchau, amanhã você volta e amanhã você vai fazer melhor. Eu tenho um trabalho em tempo integral, eu tenho um projeto paralelo, eu dou aula, tipo, o meu tempo de escrever é esse, o meu tempo de revisar é esse. Acabou o tempo, beijo. Se eu não tô, se eu não tô assim por algum motivo muito satisfeita, pelo menos aí a gente pode fazer um exercício de olhar e tentar entender por quê. Ai, será que é porque eu tô apegada mesmo? Eu acho que eu poderia fazer melhor e eu tô presa nessa ideia de perfeição. Ou será que não, tá bom o suficiente? E aí vai embora. Ou será que é porque falta um pedaço de experiência que eu quero incluir aqui, ou uma referência que ainda. Então, tipo, tentar entender. Na maioria das vezes, vai ser essa vontade de fazer perfeito, vai ser insegurança, vai ser isso. E aí, ó, só joga, esquece. Não, acabou o tempo, é isso. Tchau. Vai pro mundo. Tem Nossa, outra sim. coisa que eu acho que assim, é muito difícil com o trabalho criativo, que é como se fosse um pedaço de você, né? A gente sabe que não é. As minhas ideias ou aquilo que eu crio não são eu. Tipo, se alguém discordar ou se alguém criticar, não é pessoal. Não, não é um ataque à minha pessoa. Mas a gente se apega também a isso, como se fosse uma extensão de quem eu sou. E isso deixa as coisas mais difíceis também. Mas como eu venho desse cenário que, cara, o negócio vai sair, você não tem mais tempo, você precisa entregar agora, você entrega agora. E aí amanhã você volta e faz melhor, se você achar que tem esse espaço. Nossa, sim. E eu acho que é mais uma das coisas que é prática, né? Tem que ir praticando isso de entender que chegou o momento e que o que podia ser feito está ali. E é isso. Outra coisa que eu acho assim, volume é uma das coisas mais importantes, porque eu não vou dizer que é impossível, mas é praticamente impossível você escrever sem textos e não melhorar. É praticamente impossível. E assim, a gente tenta fazer uma engenharia reversa do que as pessoas vão querer, do que as pessoas vão gostar, mas na real, não tem como.
Você pode ir construindo processos, melhores práticas, entendendo o seu público, mas quantas vezes eu publiquei um negócio que eu pensei, nossa, isso está incompleto, isso não tá, não, ninguém vai gostar disso. E foi o que mais as pessoas responderam. E eu fiquei tipo, hã? Como assim? Então, nem sempre dá para prever também. E quando você vai criando volume também, é impossível. É impossível, eu vou dizer que é praticamente impossível você escrever 100 textos e não ter um bom, sabe? Um que as pessoas vão responder. Então, o volume é muito, muito chave. Sim, com certeza. Agora, encaminhando mais para o final, né? A gente já está aqui com 1 hora e pouquinho de conversa. Eu queria te fazer uma pergunta assim bem de como você vê mesmo esse teu trabalho, né? Porque assim, olhando de uma forma mais de cima, não só especificamente para essa conversa que a gente está tendo, mas o que mobilizou a gente a organizar, né, essa série, todas as inquietações que a gente teve para estar produzindo isso, era de como que a gente consegue aliar estratégias de comunicação para ter um impacto social que faça mais sentido, que a gente consiga aproximar mais das pessoas. Para você, como que você vê o poder do texto escrito, o poder da escrita nesse espaço? Por que, sei lá, de várias opções, de vários formatos de conteúdo, o que você acha que destaca em textos, em conectar com as pessoas? Tá, para começo de conversa, texto, ele tá ali na base de qualquer produção de conteúdo. Porque texto é um jeito como você organiza as suas ideias. Então, a não ser que você seja muito orador, putz, super incrível ali, você vai pelo menos parar e tentar organizar o que você vai querer dizer. Um vídeo começa no roteiro, um podcast, um infográfico, começa com levantamento e organização de informações. Então, o texto, ele tá meio que ali na base de tudo. Eu gosto de dizer que escrever nada mais é do que você organizar os seus pensamentos. Então, só pelo exercício de tentar fazer isso, você já vai se tornar uma pessoa que pensa com mais clareza e que tem essas ideias meio que já organizadas na ponta da língua, e isso vai ficando mais claro, né, na nossa cabeça. Então, para mim, para começo de conversa, o texto está na base de tudo. Eu dei um curso há um tempo na Belas Artes, que é uma universidade de São Paulo, e uma das minhas alunas falou: olha, eu fiz os exercícios e eu fui fazer uma entrevista de emprego, e óbvio, eu não escrevi minhas respostas, mas os argumentos que eu levantei para os exercícios, eu consegui usar. E aí eu fiquei, tipo, super alegre, porque é isso, só, mesmo que não seja um roteiro, só de pegar e colocar no papel, quais que são os meus diferenciais, por que eu estou fazendo isso, qual que é a minha história, você consegue transmitir isso, mesmo que por outra mídia, de uma forma melhor, mais clara, que engaje mais. Então, vai te ajudar em várias outras formas de se comunicar. Primeiro, é um exercício da gente com a gente mesmo, de uma forma muito íntima, né? Só a gente com os nossos pensamentos. E a gente consegue enxergar, né, ali no papel, esses elementos que se traduzem na nossa voz. A gente consegue ver impresso aquilo que faz da gente único, porque não existe isso de ser melhor. O que é que isso quer dizer, né? Melhor para quê? Para quem? A gente tem que ser a gente. A gente é o único e é a única coisa na qual a gente tem um monopólio, é em ser a gente mesmo, se comunicar como a gente mesmo, e todas as outras pessoas
elas ganham quando a gente ousa fazer isso. Eu não tenho esse dado aqui, mas eu vi uma pesquisa há um tempo que era sobre como as pessoas gostam de ver outras ou até marcas se posicionando, usando as suas opiniões sobre o mundo. Porque qualquer coisa que você vai oferecer, tem milhares de outras pessoas oferecendo. Então, a gente quer essa identificação. E, de uma certa forma, quando a gente se coloca no mundo com a nossa personalidade, com as nossas crenças, com a nossa visão de mundo, é como se a gente sinalizasse para as outras que tudo bem ser você também. Então, não vou dizer, nossa, se comunica por texto só, mas essa é uma prática super valiosa como exercício de comunicação, mesmo que você escolha usar outras mídias. E entrando nisso desse contexto de ativismo, e aí você já tem esse ponto das opiniões, de tudo, e tem uma galera que se identifica muito com isso, e é muito refrescante e bom saber que tem pessoas levantando essas bandeiras. E a gente chega junto mesmo, dá vontade de chegar junto. Sim, com certeza. Nossa, super obrigada por isso. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Mais uma vez aqui, né? Abrindo espaço, abrindo o microfone, principalmente para quem quiser falar. Deixa eu ver no YouTube também. Eu quero só, acho que uma pergunta que não é tão no gostosinho, mas eu fiquei curiosa assim também. Acho que é saindo desse lugar de escrita como, enfim, né, que a gente faz, esse lugar aqui de gostar de fazer isso, indo para esse lugar de escrita também, de vez em quando a gente está trabalhando com isso, né, e aí para tudo, como você falou, que é a base, então, não só por escrita, mas né, 1001 produções nessa rede. Então eu fiquei pensando muito isso, assim, que de vez em quando não tem uma coisa chamada inspiração. E aí eu acho que, enfim, eu acho como você enxerga assim isso? Se é um lugar de você acha que tem que ter inspiração sempre para essa escrita ou não? Como é possível trabalhar assim essa inspiração também? Ou o que fazer para ela vir, sei lá. Enfim, quero ouvir o que você tem de opinião sobre. Tem algumas pessoas que falam sobre isso. Eu não acho, tá, que tem que ter inspiração. Eu acho que tem que ter hábito. Eu não lembro qual que é o escritor, acho que é... Putz, não vou lembrar agora. Que fala, eu só escrevo quando eu tô inspirado. Por sorte, a inspiração vem todo dia às 9 horas da manhã, quando eu me sento. E aí tem a Elizabeth Gilbert também, que ela fala assim, que acredita na inspiração, quase como ela resgata, né, uma ideia ali dos romanos antigos, que é como se cada pessoa ela tivesse a sua musa, né, o seu espírito criativo, e esse espírito criativo às vezes nos visita. Só que o que ela fala é que ela senta todos os dias para escrever, porque quando esse espírito criativo, quando a inspiração, quando a musa aparece para visitá-la, ela tem que estar na sua estação de trabalho. Porque se ela estiver fazendo qualquer outra coisa, ela vai fazer qualquer outra coisa e a inspiração vai embora. Tem outro escritor que fala isso, tipo, que estava no carro dirigindo, aí veio um sopro de inspiração, aí ele falou, vai perturbar outra pessoa, cara, agora eu não vou conseguir anotar. Então, como que a gente produz mesmo sem estar se sentindo inspirada? A gente coloca a nossa bunda na proverbial cadeira, a gente abre o nosso processador de texto ou o nosso caderno e a gente escreve. E às vezes não vai ficar incrível,
às vezes a gente vai ter que se perguntar qual é a pior forma que eu vou conseguir falar isso, e a gente vai construir com base nisso. Em alguns momentos, que incrível, vai vir a inspiração quando a gente estiver ali, a gente vai perder a noção do tempo, e aí quando a gente vê, menino, agora eu preciso entrar e começar a trabalhar no meu emprego mesmo, sabe? Tipo, a gente vai perder a noção do tempo, vai entrar em um fluxo e vai. Mas às vezes não, e às vezes a gente precisa fazer mesmo sem estar inspirado. Quando eu comecei a criar o hábito de escrever todo dia, eu parava, naquela época eu precisava ir para o escritório, que agora eu estou trabalhando de casa, eu parava 15 minutos, contados no relógio, 15 minutos todos os dias. E escrevia à mão para não ter a distração do computador. E eu escrevi, tipo, uma primeira versão de um livro inteiro, assim. Ficou uma bela bosta. Tinha horas que eu só tava enchendo linguiça, tipo, colocando a primeira coisa que vinha na minha cabeça. Mas alguns trechos não eram uma bosta. Alguns trechos eram, tipo, menina, foi eu que escrevi isso mesmo? Foi. E aí a gente vai atrás desses momentos, porque eles acontecem. Aquilo não tem como escrever 100 textos sem que um fique bom, ou sem que a gente melhore no processo. Então, nem que seja como exercício de melhorar e de enxergar o que está na nossa cabeça, às vezes eu sento e eu coloco, eu não tenho nada para escrever hoje. Eu não tenho nada para escrever hoje. Nada vem à minha cabeça. Eu estou aqui só jogando palavras nessa tela, mas em algum momento aparece uma ideia, eu falo, putz, eu vou perseguir esse pensamento. E aí, depois de 3 parágrafos de qualquer coisa, aí a gente começa a caminhar para algum lugar mais interessante. Nossa, enquanto você falava disso de não tem nada para escrever hoje, eu só conseguia visualizar quase assim um processo de terapia, de você chega na psicóloga e diz, então, eu não tenho nada para falar hoje, nada aconteceu e blá blá blá, e daqui a pouco fala um bocado de coisa e surge e tal. E eu acho que é quase a mesma coisa, né? Você fica ali nesse exercício e em algum momento alguma coisa faz sentido. Mas, enfim, queria mais uma vez agradecer super essa conversa. Foi muito, muito boa, foi divertida e leve, como a gente sempre quer fazer. E aí eu queria abrir esse espaço para você falar também um pouquinho mais do teu trabalho no Operação Megafone, de divulgar como é que funciona, por e-mail, o curso e tudo isso, porque também é um espaço muito legal da galera ficar dando uma olhada e acompanhando, porque tem muito curso, muito conteúdo massa que surge lá. E aí, isso é uma das coisas super legais que está sempre acontecendo, de convidados que, além de tudo que trazem na conversa, né, também tem um trabalho por fora que a gente consegue acompanhar e ir criando essa rotina de estar em contato com esses conteúdos. E aí, queria pedir para você falar um pouquinho, explicar como é que é a Operação Megafone. Tá, a Operação Megafone, ela surgiu da minha vontade, assim, de fazer por mim o que eu já fazia pelos meus clientes e pelas minhas clientes há muito tempo, que era me posicionar na internet, era colocar a minha voz para jogo também. Eu amo e-mail, eu acho que é um lugar íntimo, eu gosto mais do que mídias, assim, é um pouco um pecado meu, porque eu trabalho com comunicação, né? E eu faço essas coisas para as outras pessoas. E aí eu queria fazer isso por mim e colocar as coisas que eu acredito também num espaço. E aí eu criei esse projeto. A ideia central por trás dele é ajudar as pessoas a quebrarem essas amarras que a gente aprendeu sobre o que é uma comunicação correta, como que ela tem que ser, e trazer a nossa personalidade, tudo que faz da gente a gente,
para os conteúdos que a gente produz. E eu acho que todo mundo, assim, isso veio porque até as pessoas que são mais divertidas, mais empáticas, mais curiosas, mais maravilhosas de você estar perto, quando elas sentam para escrever, elas travam, elas enrijecem a linguagem. E aí eu queria ajudar as pessoas a quebrarem tudo isso. Então, se essa conversa lhe interessou, vocês podem ir em operaçãomegafone.com.br. Lá tem um mini curso gratuito por e-mail, que é focado em voz, em desenvolver um pouco melhor essas questões que a gente falou aqui, então, de vocabulário, de tom e de ordenamento de palavras, e traz também alguns arquétipos dentro desse universo, assim, que você pode pegar e usar e criar talvez um projeto em cima. E aí é só deixar o seu nome e e-mail e ter acesso gratuito. Aí você também vai receber todos os meus e-mails, conteúdos que vão para o blog e algumas outras coisas adicionais também por lá. E eu vou amar encontrar quem está aqui nessa live por lá também. Pode me mandar e-mail também, responder. Eu sempre vejo, sempre respondo quando me mandam. Ai, gente, e falando de experiência pessoal, realmente é muito legal o conteúdo que está lá. É super útil, mas também super fácil e leve, então recomendo demais. Mas é isto, estamos encerrando aqui nossa conversa, nosso quinto episódio. Mais uma vez agradecer, ficamos super felizes com isso. Foi muito, muito importante para a gente, e aí a gente espera, né, manter esse contato e estar trabalhando juntas em outros espaços mais para frente também. A gente sempre gosta muito de manter nossas relações próximas, a gente acha que ganha, é super importante, né, para todo mundo quando a gente consegue fazer parcerias que a gente troca muito de conhecimento e consegue fortalecer, né, quem está aqui com a gente. Mas é isso, queria agradecer ao pessoal também que acompanhou aqui, acompanhou no YouTube, como todos os outros episódios vai ficar gravado, então quem não conseguiu assistir, vai conseguir assistir depois, quem gostou muito, que assistiu 2, 3 vezes, vai estar disponível também, então tá lá o mesmo link para acesso, e aí é isso, queria, se Melina, você quiser fazer alguma, enfim, comentários finais, qualquer coisa, fique super à vontade. Eu quero agradecer também, Gisele, pelo convite. Eu adorei essa troca. E eu quero muito ver de perto esse processo de escrita coletiva que vocês fazem. Eu estou muito curiosa mesmo. Me chama, me mostra. E estamos conectadas. Ai, sim, com certeza a gente vai falar mais sobre esse nosso processo coletivo, que é um surto, mas é ótimo, sempre dá certo. Mas é isso, estamos terminando por aqui. Paulo, que está aí fazendo a transmissão ao vivo, pode encerrar. E é isso. Obrigada, gente. Beijo para todo mundo que ficou até aqui. Cheiro.